Meus amigos, olha só o que o Marcos Braz falou sobre aquela declaração do presidente do Atlético Goianiense, que ele ficou muito chateado com aquela arbitragem. Foi um jogo, como eu sempre falei para vocês aqui, né? Foi um jogo horroroso do Flamengo, mas o Flamengo teve muita sorte e ganhou a partida. O resultado foi muito bom para o Flamengo, é claro, mas pô, o futebol apresentado ali foi muito ruim. Já se inscreve no canal, já deixa aquele teu like para dar aquela ajuda imensa pro canal Michael Flá. Ativa também o teu sininho para vocês não perderem nenhum vídeo aqui deste canal, beleza? Olha só o que o Marcos Braz falou no podcast do Mundo GV. Eu já dedico os créditos ao canal. Você não vai acreditar no que ele falou. Foram abordados muitos assuntos aí e eu quero que você assista até o final porque tá muito legal esse corte. Se liga só. E foi legal esse ano de 2009, título na esfera nacional se conseguiu em 2006, né? Foi a nossa Copa do Brasil, é diferente do Brasileirão, que é uma coisa de mata-mata, e aí quando caia no Maraca, esquece, a gente macetava mesmo, Renato Abreu chutava de tudo quanto é lugar, lembra disso? Lembro, só que assim, por mais que tenha a importância do Campeonato Brasileiro, por razões óbvias, ser mais importante, aquela Copa do Brasil a gente disputava contra o Vasco e contra o Eurico na presidência. Né? Então, assim, nada de disputa, absolutamente nada. Eu tenho o maior respeito e tinha o maior carinho pelo Eurico, eu tinha uma boa relação com ele, só que tinha um fato diferente ali. Claro. De uma decisão nacional, de um campeonato nacional, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, enfim, você disputava campeonato estadual. Se você pudesse disputar um campeonato, seria um campeonato estadual. E ali a gente chega para disputar um campeonato nacional. Você ser campeão nacional em cima de um adversário... Depois de uma fila, né? Que tinha bastante tempo o Flamengo não ganhava. Quase 18 anos. O Flamengo não era campeão da Copa do Brasil desde 90 e campeão nacional desde 92, que tinha sido o último título brasileiro. Então ali a gente está trazendo, Getúlio, 90 e 92 para a gente quebrar isso em 2006. Foi muito legal, foi muito importante, acho que a torcida comemorou demais por esses pontos que a gente está falando aqui. Não, e ainda tem gente que tem coragem de me perguntar assim, o Bino é melhor que o Eto'o, mas é óbvio, bicho bom, a gente com salário atrasado, hein, Braz? Aí o maior bichão pago em dia, aí eu pergunto para as pessoas assim, o que o Eto'o já me deu na vida? No máximo um golzinho no videogame que eu fazia com ele. Agora Manuel de Brito Filho estava iluminado, né? O Bino era um cara fantástico, fora do que apresentou nos campos. Ele foi importantíssimo, fez gols importantíssimos para o Flamengo. Espero que ele esteja bem aí. Tá bem, tá bem. E é isso. Acho que foi importante. Foi uma época muito legal de quem conviveu. Sim. Né? É um outro Flamengo, posso te assegurar isso, um outro Flamengo. Mas não é outro Flamengo. É outro mundo. Hoje, com o mundo da tecnologia, os podcasts, os blogueiros, a cobertura da imprensa hoje é totalmente diferente do que daquela época. Mas administrativamente, Braz, por que lá atrás a gente não conseguia sair de 3, 4 meses de salário atrasado? E hoje o Flamengo tá tão bem assim. Qual era a grande dificuldade daquela época? Eu lembro que eu comprei minha casa financiada pela Caixa, meu irmão, quando ia pagar a prestação, que você sabe como é que é, né? Vai de juros em cima de juros. Por que a gente não conseguia naquela época sair dessa situação difícil? Não, o Flamengo já vinha naquela época apresentando uma enorme dificuldade já naquela época. Trazia ali desde muitos anos atrás, desde os anos, sei lá, 70, 80 ali. E acho que teve que ter uma quebra de paradigma em algumas situações do clube. Tem um ponto, que lógico que eu não estou falando isso de uma maneira mais rasa, mas você sabe, antes a eleição no Flamengo era de 2 em 2 anos. Você sabe o que isso acontecia, Getúlio? Um ano você ganhava a eleição, o outro ano você se preocupava na reeleição. Isso era muito ruim para as instituições. Para as instituições não, para o Flamengo.
Isso aí foi mudado, parece que em 97, 98, se não me engano, que passa-se para 3 anos. Então, quando um presidente entrava, você tinha uma condição de fazer um projeto um pouco maior, um pouco mais extensivo, porque se você ganhasse uma eleição, você ficava 6 anos dentro de um projeto. Então, assim, eu acho que esse é o ponto, e também você não pode tirar o crédito das pessoas que passaram e que fizeram as coisas boas. Eu acho que o presidente do Flamengo, todos eles, erram e acertam. Tenho certeza absoluta que querem muito mais acertar do que qualquer outra coisa. E eu acho que foi isso. Eu acho que o mercado também mudou demais. O mercado do futebol hoje, de uns 10, 15 anos, de uns 10 anos para cá, mudou demais. De 10, 15 anos para cá, mudou demais. E o Flamengo foi se acertando. O Flamengo, do começo, só podia ter um patrocinador, que era ali a Lubrax. Posso falar? Pode, à vontade, se você quiser. Da Petrobras. E você chega ali no final de 2009, o Flamengo quebra isso do patrocínio. O Flamengo rompe com um patrocinador único e começa a ter uma expansão maior. Então, acho que são vários itens que, assim, são assuntos que, às vezes, eu não vou tocar em alguns pontos, que eu não vou ser justo com pessoas que de fato, ajudaram. Mas o Flamengo está aí, né, hoje, acho que é uma potência da América Latina, e a gente conseguiu que essa potência da América Latina vencesse, né? Porque o Flamengo se transformou numa potência. A potência que o Flamengo tinha do público, da torcida, ela não representava nos títulos. Ela representou durante um período ali dos anos 80, no maior time no elenco em que tinha o Zico, né? Falar do Zico aqui. O Zico, eu vou fazer 53 anos no domingo que vem. Então, assim, o meu grande ídolo, lógico que é o Zico. Não é porque, não, porque o que eu vi ele jogar, o que eu vi ele fazer, o que eu vi ele ganhar. Essa que é a verdade. Ídolo se transforma, se bota dessa maneira. Então, assim, o Flamengo precisava ganhar mais. Eu acho que quando entra o presidente Rodolfo Landim, a gente consegue efetivamente buscar 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, Recopa, Supercopa. O Flamengo começa a impor esse poderio financeiro que começou a ter, de fato, nas prateleiras do Museu da Gávea. E é impressionante, Braz, que o Campeonato Carioca ano passado foi na Band, esse ano, e pelo contrato, ano que vem também. E quando a gente vai ver os números da audiência, que você pega Manaus, Belém do Pará, né, muitas cidades e os estádios da região Norte e Nordeste, que é difícil ganhar da Rede Globo, a gente sabe que é muito difícil, que é uma potência, e que a gente consegue ficar à frente do jogo, como ficamos no Rio de Janeiro também, inclusive na frente do Hulk lá, como a torcida do Flamengo é espalhada pelo Brasil inteiro, e como a gente vê tanto de franquia, de loja, de tudo isso que essa gestão mais moderna do Flamengo consegue. Por exemplo, não tem a ver com o Flamengo, mas tem a ver com o Zico. Semana passada a gente saiu daqui tarde, aí eu passei ali no Zico, no Bar do Galinho ali, do Marcelo, do Zico, no Vogue Square. E a Bebel, que não entende nada de futebol, tava lá com a gente jantando e tal, e ela tava vendo, aí ela parou assim, olhando pra televisão, eu falei, pô, deve estar passando um negócio legal. Quando eu olhei, eram os gols do Zico, ficou em looping. Aí o Zico jogava muito, porque tem os gols dele na carreira. Sim. E cada gol do Japão, Flamengo, seleção. Era brincadeira, Zicão. De tudo quanto é jeito. Era brincadeira. E, enfim, assim, falar, por exemplo, agora, não é só campeonato estadual. O Flamengo foi jogar contra o Atlético Goianiense ontem, né? Voltamos hoje, de madrugada. E o Atlético tira do seu campo, bota ali pro Serra Dourada e amplia a venda, claro. Mas amplia a venda em cima de quem? Em cima da torcida do Flamengo. Posso te garantir que 75% da torcida que estava lá, ou 80%, era do Flamengo. Então, assim, a força do Flamengo fora do Rio de Janeiro também é muito grande. Isso é muito legal de ver. Aliás, aquele gramado de ontem é brincadeira, hein, Braz? Pelo amor de Deus. Hoje eu falei no programa lá, o pessoal ficou meio triste comigo, porque o presidente do Atlético Goianiense
nota de repúdio, nota de não sei o que. Eu falei, beleza, ele tem todo o direito, porque nós vivemos numa democracia. Agora, podia fazer também em relação ao gramado, né? Porque os próprios jogadores dele, que ele paga dinheiro, que ele paga caro, além dos do Flamengo, estavam expostos a um risco inacreditável. Sim, quem levou o jogo foi o Atlético Goianiense. E para deixar claro, a vistoria que se tem, existe uma vistoria técnica. Essa vistoria técnica não é do Flamengo. Sim. Não é do visitante, é da CBF. A CBF entendeu que poderia ter tranquilamente o jogo ali naquele gramado, naquele estádio. Então, você parte do princípio, tá tudo tranquilo. Como é que vocês receberam essa nota? Eu vou voltar lá em 2009, que eu acho legal esse do Adriano também. Essa nota de repúdio lá dele, falou que a máfia do apito estava presente no Serra Dourada. Outro que vai ter que se explicar, além de John Textor, né? Porque ele falou, com certeza a máfia do apito estava aqui hoje, se é que existe, segundo ele. Como é que vocês viram todas essas declarações e nota de repúdio, etc? Assim, se você for buscar os lances no jogo, eu acho que a nota ela não é conexa, não tem nenhum, ela não tem nenhuma, não tem nenhum ponto que seja plausível de você entender que seria verdadeira essa nota. Se logo no começo do jogo, você vê o pé na cara do Ayrton. Aquilo ali, Getúlio, numa das recopas, o Arão fez aquilo ali de uma maneira de sem querer. Ele não viu que o jogador estava chegando, levantou. O jogador foi expulso com 5 minutos de jogo numa competição internacional. Não aconteceu absolutamente nada, ali já era para ter um jogador expulso. O Bruno Henrique, que é o lance do Bruno Henrique, em que às vezes na televisão se acha que não teve o contato, teve o contato e muito. Foi pênalti. Aquilo ali rasgou a boca dele ali. Então, assim, o Léo Pereira fez o que fez, o juiz foi e deu pênalti. Então, assim, eu não são acusações sérias em que ele acusa de maneira em que ele deve ter um pouco mais na frente, ter que provar ou ter que dizer. Mas isso é um problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. É um problema dele, a organizadora do campeonato, que é a CBF. Então, assim, a gente respeita, mas lamenta. E a gente vai ficar bastante atento para ver se isso aí não prejudica o Flamengo um pouco mais na frente em relação de ser pressionado, de achar que o Flamengo teve algum benefício nesse jogo. O Flamengo não teve benefício algum nesse jogo. Foi um jogo estranho, foi um jogo que o Flamengo poderia ter imposto mais a sua força, já estava com um a mais, não conseguiu fazer. E eu disse isso aí, eu até botei no Twitter. O resultado foi melhor que o jogo. Essa que é a verdade. E faz parte, né? Isso é do jogo. Faz parte. Tem um monte de jogo que o Flamengo jogou bem e eu não saí com a vitória. Então, assim, é do jogo e também eu entendo, mas não concordo com o repúdio do presidente. Eu acho que a nota dele de repúdio, ele falar, ou ele se sentir menosprezado. Agora, o ponto é, depois que o John Textor, que parece que entregou essa semana aí o material pra Polícia Civil, enfim, o cara fala, a máfia do apito está presente aqui, a máfia da arbitragem, e hoje a gente sabe que a gente está no Rio e que a gente conhece muita gente de TJD, de STJD, eu convido nada oficial, mas aquela ligação que a gente faz, como ter alguma dúvida sobre contratação, Braz, e as pessoas me falaram que provavelmente ele vai ter que se explicar junto à CBF ou ao STJD de onde vem essa máfia que ele cravou que estava lá, né? Enfim. Então o Marcos Braz destacou muitas coisas aí nesse corte, né, meus amigos? E ele falou que o gramado estava realmente muito ruim, falou da declaração aí do presidente do Atlético, disse que o problema é dele lá com a CBF e tal, mas que ele quer muito saber disso, principalmente daquela situação do John Textor. Quer saber se tem algo errado ali que venha prejudicar o Flamengo. Ele disse que não foi muito bom a partida não, mas o que foi bom foi o resultado.
o resultado que foi ótimo nesse dia. E eu concordo com ele, porque o futebol, meus amigos, foi horroroso o que o Flamengo apresentou ali. Foi muito ruim. Até mesmo ele, o Marcos Braz, destacou que o Flamengo poderia ter feito mais gols ali, poderia ter aproveitado a vantagem, estava com um a mais. Até o Marcos Braz falou isso. Cara, incrível, é incrível. Mas e aí, o que você achou da declaração do Marcos Braz no podcast Mundo GV? Comenta aqui embaixo e já se inscreve no canal, deixa aquele teu like, ativa o teu sininho para vocês não perderem nada aqui no canal Michael Flar, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!